Oi, pessoal, boa noite. A gente vai começar a nossa aula da escola dominical, né? E você precisa ter em mãos a sua Bíblia, você precisa ter em mãos a revista e papel e caneta, que a gente vai fazer aí uma atividade. E hoje a gente vai falar sobre a vida de Salomão, né? Sobre a sua ascensão e sobre a sua queda. Mas antes da gente começar, vou te perguntar, Alan, você assistiu o filme do Aladdin? Filme do Aladdin? Aí vem. Bom, lógico que eu assisti o filme do Aladdin, um filme fantástico. Assisti nas duas versões. Nas duas versões? Assisti no desenho, depois eu assisti na versão que saiu no cinema e voltei para assistir o desenho para comparar. O desenho é mais legal. O desenho é mais legal. Mas eu vim para o Aladdin porque eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você estivesse andando aí pela rua, encontrasse a lâmpada mágica e pudesse fazer 3 pedidos. Só? Pra fazer com a lâmpada. Faz com a né? maçã mágica. O que você pediria? E aí por isso que eu pedi para você pegar um papel, porque eu gostaria que você anotasse aí no papel o que você pediria se você pudesse fazer tivesse 3 desejos. Eu não tenho maturidade para ter 3 desejos. Eu também não. 3 desejos, olha, a paz mundial, a fome da África. Não, isso é muito clichê, Agora mas eu acho verdade. que eu pediria, de verdade. Eu acho que eu pediria, o primeiro desejo eu pediria por um mundo melhor, porque o mundo melhor ele abrange todo mundo. O segundo desejo, talvez eu pedisse aquela viagem para as Bahamas, eu não sei. Eu quero ir para Havaí. Havaí é um lugar bem legal. E o terceiro eu acho que eu guardava, eu deixava ele reservado. Vai que a necessidade a gente não sabe que um desejo é sempre bem-vindo, né? Então eu deixaria o terceiro guardado. Mas é brincadeira, né? A gente faria desejos mais bem pensados e elaborados, né? Enquanto isso, guarda aí os seus 3 desejos que você anotou e a gente vai começar a nossa aula. Mais pra frente eu te falo o porquê desses 3 desejos. A gente vai começar lendo a nossa instrução básica. A gente vai ler 1 Reis 8. Vamos ler do 22 até o 26. Aí na sua revista está falando para você ler até o 66. Leia até o 66. A gente vai dar uma resumida aqui, né? Isso. Você lê pra gente, Alan? Leio sim. Então fala lá, Salomão ora a Deus. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. E disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para que andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Essa foi a oração feita por Salomão, né? Logo que ele assume o reinado, né? E se você lê ela inteira, é um texto muito bonito, é um texto muito, eu acho que muito emocionante, né? E a gente vê que a aliança com Deus, ela exige obediência dos seus filhos, né? Acho que o principal disso tudo é a obediência. A gente vê que na oração de Salomão. Mas assim, a gente está estudando, o título da nossa revista é Uma Viagem pela História da Redenção. E o que a vida de Salomão tem a ver com a redenção? O que a vida de Salomão, ela aponta para Cristo? Será que ela aponta para Cristo? Em que sentido, né? E é isso que a gente vai estudar hoje. Alan, dá uma lida aí para a gente na partida. Tá. Vamos lá, partida. Estamos estudando a história da redenção, isto é, o modo como Deus se revelou ao seu povo, trazendo-lhe salvação. Hoje vamos tratar da história de Salomão, o terceiro rei de Israel, e vamos verificar o que ele tem a ver com a nossa salvação. O ponto 1, né? O ponto 1 fala pra gente.
uma coroa e muitos desafios, né? Salomão, ele foi ungido rei e ele se tornou um rei muito forte, porque Deus, o próprio Deus o engrandeceu, porque Deus fez isso com ele, né? E aí a gente vai ler alguns textos. 1 Reis 32 ao 40. Nossa, você vai achando aí. Tá. 1 Reis 1, versículo 32 ao 40. Eu falei errado. 1 1 Reis 1, isso que 32 ao 40. Eu não achei 32. Que aí vai dar um resumão da história de Salomão. Ó, rimou. Vamos lá. 32 Até o 40. Até o 40. Pode ler tudo? Pode ler tudo. Deixa eu pôr mais próximo aqui, que a gente vai ficando velho, a gente não vai chegando de longe. Disse o rei a Davi: chama-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaai, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subires após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois ele é quem reinará em meu lugar. Porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja então Salomão, e faça que o trono deste seja maior que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão, a mula, que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Que legal, né? O povo ficou tão animado com Salomão ser o rei, que com o clamor do povo parecia que a terra ia se quebrar, né? Se dividir. E eu acho que ali, esse clamor, assim, ele traz a ideia da continuidade, né? Sim. Porque quando nós olhamos como Deus colocou Davi sobre rei, ungiu o rei de Israel, né? E o povo queria um rei, queria essa questão, esse reinado, essa questão de monarquia. E aí eles verem a sucessão, o próximo rei, que é filho de Davi. Nossa, aquilo foi algo muito satisfatório para o povo. Sim, e a gente já vê a mão de Deus ordenando toda a história, porque pela tradição não seria Salomão, né? Sim. Seria o filho mais velho, né? O Adonias, né? Sim. Se eu não me engano. É Adonias. Adonias, isso. E quem era Salomão? Salomão era o filho mais moço de Davi e Batseba, que veio depois daquela passagem do adultério, teve a criança que morreu. Depois disso veio a nascer Salomão, né? E o nome Salomão significava paz, né? Já trazia um contraste com o reinado de Davi, que foi um reinado que passou por muitas guerras e muita morte, muito sangue. E o reinado de Salomão, no próprio nome de Salomão, já mostrava que ia ser diferente, né? Que ele ia ser um rei de paz. Aqui, 1 Reis 2, versículo 12, diz assim: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então, o reino de Salomão, ele foi um reinado muito forte, né? Deus cuidando desde o princípio, né? Alô? 1 Crônicas? 1 Crônicas. Vamos lá, 1 Crônicas 29, versículo 25. É isso, né? Isso. O Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. É grande isso, né?
Falar, Salomão era o cara. Ele era o cara. Ele era o cara, ele era o rei, assim, talvez o mais conhecido. Porque é muito interessante isso, porque ele é um rei poderoso que vem de uma dinastia poderosa. Sim. Né? O filho do rei Davi, né? O rei Davi, que foi um grande conquistador, digamos assim, Sim. um homem que lutou em nome de Deus, que montou toda uma nação, e agora Salomão, ele pega essa nação, ele é conhecido como um grande rei, filho de um grande rei. É algo tremendo mesmo, né? E o interessante, né? Davi ungiu Salomão rei antes de morrer. Então, Davi ainda viu Salomão ser ungido rei, né? Deus permitiu que ele visse, né, essa bênção, essa promessa. É até uma coisa legal aí que você também consegue enxergar assim. Existiu o aval de Davi. Sim, sim. Né? Porque Davi escolheu e ele ungiu e ele já saiu ele abriu mão do reinado para que Salomão reinasse. Exatamente. Então quer dizer, para o povo era algo assim, Davi escolheu alguém tão bom quanto ele, né? Pela confiança que eles tinham em Davi, né? Vamos ler aqui, né, a nossa revista. A promessa de Deus a Davi de levantar um descendente para sucedê-lo no trono foi cumprida antes da sua morte, que é o que a gente leu até aqui. Isso. E aí Davi, ele vai e dá uma dupla ordem para o seu filho Salomão, né? Ele, antes de Salomão ser rei lá, ele deu uns conselhos paternos e conselhos de quem já teve muita experiência, de quem já viveu muita coisa. E ele dá um duplo conselho. E aí você vai pegar na sua revista e você vai ler 1 Reis 2, os versículos 2 e 3, e você vai identificar qual foi esse conselho, né, que Davi deu para Salomão, e você vai escrever aí na sua revista. O primeiro conselho é um conselho de pai para filho mesmo. De pai para filho mesmo. E a gente vai ler aqui. Tá, vamos lá. Então vamos lá. 1 Reis 2, versículos 2 e 3. Um versículo que quando eu li em casa eu até achei assim, eu achei muito legal, porque é um versículo algo que vai trazer a conotação. É um pai falando para um filho, né? Pai falando para o filho. E é algo que talvez só um pai falaria para um filho, né? Mas vamos lá, 1 Reis 2... Versículos 2 e 3. Então lá, versículo 2 e 3. Se você já achou aí, você já leu aí. Então, 1 Reis... Conte? 1 Reis 2, versículo 2 e 3. Aí ele diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois... e ser homem. Esse é um conselho que eu não sei. Eu não entendo esse ele conselho. fala assim: ser homem, meu filho, seja homem, coragem e seja homem. Eu falo que é um conselho de pai para filho: seja homem, meu filho. E aí ele vem com um segundo conselho, ele fala: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andardes nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. E aí quando eu vejo Davi chamando seu filho e falou: seja homem, parece engraçado a gente falar isso, né? Cara, seja homem. Mas é no sentido assim, seja responsável, não tenha atitude de menino. Seja homem e guarde a palavra de Deus. E ele era um menino, né? Na verdade ele era um menino. Exatamente. Ele era jovem, mas Davi estava passando para ele um conselho, e um conselho também de fortalecimento, né? Sim. Coragem, tenha coragem, você vai passar por dificuldades, o reinado não é fácil, né? Tem uma responsabilidade, então você precisa ser maduro diante de tudo que das suas decisões e tal. E depois veio o segundo conselho, que é o conselho de obediência. Acho que se a gente pudesse resumir todas as lições até agora, sempre elas caem na mesma vertente: obedeça, né? É o que Deus está sempre pedindo para o seu povo: obedeça, seja obediente, guarde a minha lei, guarde os meus mandamentos, né? Porque se você me obedecer, você vai ser abençoado. Parafraseando, eu posso dizer então que a lição desse versículo para a minha vida é coragem e maturidade para obedecer a Deus? Com certeza. Então é coragem e maturidade para obedecer a Deus. Se a gente for parafrasear e guardar isso no nosso coração, uma lição: ter coragem e maturidade. Porque ser homem seria uma ideia de maturidade, né? Exatamente. Coragem e maturidade para ser fiel a Deus, guardar
as promessas de Deus. E isso é para o adolescente, é para a pessoa de qualquer idade, né? Não é porque você é mais... Até já falei isso, acho que em outra aula. Não é porque você é adulto que você é maduro, né? É que lógico. você é maduro na palavra, que você é maduro como cristão. E você sendo um adolescente, você pode ser maduro, você pode ter maturidade na fé. E se a gente levar em consideração que no tempo deles a maioridade era com 12 anos, É verdade. tempo bíblico, 12 anos você já era um homem, É. então, já era considerado um homem pela sociedade, então a gente vê que às vezes a gente cai no pensamento errado de falar, eu sou muito novo para tal coisa. Na época do Antigo Testamento, na época de Cristo, as responsabilidades vinham muito cedo. A gente não precisa ir muito longe, né? Porque a gente está falando um pouco da responsabilidade de Salomão quando ele assume o reino, né? E não é muito longe. Se você perguntar para o seu pai hoje, que é uma geração anterior à nossa, perguntar, olha, como que foi, pai, a sua infância? A grande maioria dos pais vai falar assim, eu comecei a trabalhar cedo, eu ajudava em casa cedo, meus pais iam para a rua trabalhar e eu cuidava dos meus irmãos. A grande maioria dos nossos pais, da geração que vem anterior à nossa, viveu essa questão da responsabilidade muito cedo. Assumir compromissos com coragem e maturidade. Né? Era comum a eles. E o que a gente pode aprender com isso, né? O que a gente pode absorver dessas coisas? Porque talvez hoje você não tenha tantas cobranças assim na sua vida, mas é um desafio. Seja maduro, seja responsável. Né? O que Deus colocou na sua mão hoje? O que você pode fazer? Então, nesse lugar que Deus mandou você agir, seja responsável e seja maduro, sabe? É uma coisa que a gente pode ver assim. Não pegue um compromisso, não pegue um cargo na igreja, alguma coisa para fazer só para ter o título. Vai lá, seja responsável com aquilo, faz o seu melhor, né? Faz para o Senhor e faz o seu melhor. Seja homem. Não. Seja homem, seja valente. Seja valente, é que seja homem falar, então não se aplica às meninas, não. Se aplica, seja, né, responsável, né? E isso que a Mayla falou é muito importante. Às vezes na empolgação, naquele afã de ter o cargo, né, até mesmo compromissos com ministérios, ou até, às vezes, a gente vê nas igrejas afins e outras assim, os irmãos viram diácono, viram presbítero e não tem noção do que é o trabalho. Sim. Eu falo pela experiência de diaconato que eu tive, é muito legal quando você é eleito diácono, a igreja vota em você, você se emociona, você chora, você é ordenado, é tudo muito bonito, né? Vem o pastor, os presbíteros, põe a mão em cima de você e ora, é muito legal, a igreja inteira te abraça. Mas na semana que vem, domingo, é 8 horas da manhã na igreja. É 10 horas trancando a igreja. É verdade. E assim, a responsabilidade do cargo, a gente não tem noção enquanto a gente não vivencia. E às vezes a gente tem um pouco de noção porque os irmãos, eles falam pra gente, explicam como que é. E às vezes a gente só quer por causa do título. Sim, não pelo servir a Deus, não por causa do título em si. Às vezes a gente quer saber o que é o título, não quer o servir, né? Vou fazer um parênteses aqui. Tem uma pregação do reverendo Ageu Magalhães que ele fala sobre a vida de Salomão e ele fala muito sobre agir por impulso. Que muitas vezes Salomão agiu por impulso e esse foi um dos grandes erros dele, né? Às vezes ele muito movido pelas suas paixões, assim, nossa, isso aqui é legal, brilhou meus olhos, então eu vou lá e vou fazer. Eu quero aquilo lá, sabe? E às vezes a gente faz isso dentro da igreja, né? Olha, eu tenho uma oportunidade de exercer um cargo, então, eu quero, vou lá. E às vezes você não tem responsabilidade ainda, não tem maturidade, e você se deixa levar e não exerce como deveria, né? É com temor e tremor, né? Vou terminar aqui o ponto, né? Vou ler aqui. As promessas da aliança que Deus fez a Davi seriam mantidas apenas se a sua descendência fosse fiel e se amasse ao Senhor de todo o coração e alma. Voltando ao ponto de todas as lições anteriores, o povo precisava ser obediente, ele precisava ser fiel ao Senhor e ele precisava amar ao Senhor de todo o coração e alma, amar o Senhor em primeiro lugar. Está no versículo 4, nós já lemos, mas lá no finalzinho ele vai dizer, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Exatamente, né? Deus
prometendo bênçãos através da obediência. E é que é uma obediência mesmo, que é fielmente, fiel. de todo o teu coração, de toda a tua alma. É um contraste a você confiar em outras coisas, né? A idolatria, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Quer ler o ponto 2? Vamos lá, faça seu pedido, é agora. Tá. Liga de ar. Não, liga de ar não é da época de vocês. Nem adianta eu falar isso que vocês não vão entender. É do gênio da lâmpada. Você, meu irmão, que não é da classe dos adolescentes, mas viu e entendeu a referência, põe nos comentários aí do Liga de ar. Significa que você está velho, não é da sala dos adolescentes. Significa que você já passou da idade. Vamos lá, faça o seu pedido. Deus disse a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. Está lá em 1 Reis 3:5. O que você responderia se Deus dissesse isso a você? Lembra lá do que eu pedi para você anotar, os 3 pedidos do gênio da lâmpada? Então, Deus falou, não foi o gênio da lâmpada que falou para Salomão, foi o próprio Deus, que é real. Ele falou assim: Salomão, o que você quer? E aí, o que você escreveu na sua listinha? O que você pediu? Né? O que Salomão podia pedir? Qualquer coisa, né? Olha, na qualidade de rei novo, sendo sucessor de Davi, ele poderia pedir: eu quero um reinado 100 vezes maior do meu pai. Eu quero tranquilidade, eu não quero ter guerras para eu me preocupar. Não, eu quero tranquilidade. Eu quero glória. Dinheiro. Olha, um pedido para Deus é como se fosse... Eu nem sei o que é comparar um pedido para Deus. Se Deus falasse: você tem direito a um pedido, o que você quiser, pede. Eu vou te dar o que você quiser. Não sei. Eu poderia dizer assim, bem descaradamente, poderia ser: é um cheque em branco. Mas nem um cheque em branco comparado, não chega aos pés, não é uma fraçãozinha do que é um pedido para Deus. E aí, pensando em Salomão como rei, ele podia pedir para ter uma vida longa, ele podia pedir muito dinheiro, muita prosperidade para o reinado, exatamente. Né? Ele podia paz, mas o que ele pediu? Quem lembra o que ele pediu? E aí, Marla, o que ele pediu? O que ele pediu? A resposta de Salomão, ela foi uma resposta surpreendente. Provavelmente uma resposta que eu e você não daríamos. Vai lá, tá em 1 Reis, né? 1 Reis 3, versículo 8 e 9. Eu leio, você lê? Posso ler? Pode ler. Salomão disse assim, né? Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Nossa, como é que pode, né? É impressionante, né? É impressionante. Ele pede discernimento, compreensão, prudência. Ele queria ser justo, que é uma qualidade, é um atributo de Deus. A justiça, né? É interessante que ele se colocou no lugar dele de: Senhor, eu não tenho condições de fazer isso aqui. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. O Senhor é poderoso para me dar discernimento e para me ajudar a julgar esse povo. E vem muito de encontro ao que Davi falou para ele, né? Sobre a responsabilidade. Porque ele pediu algo que ajudasse a ele conduzir o povo, um povo grande, que ele fala: estou no meio de um grande povo. Ele pediu algo para poder conduzir o povo de uma maneira excelente. Sim. Para ele poder ser um rei justo, né? Então, quando a gente percebe o que ele pede sabedoria. E eu acho interessante aqui o versículo 10, né? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, né? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Nossa, que bênção. Imagina você pedir uma coisa que agrada ao Senhor. Agradar ao Senhor, né? É maravilhoso. E se a gente fosse ler aqui, poxa, aí dá para ler o texto inteiro, mas ele fala assim, o 11: disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, que seria uma vida longa, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernirdes o que é justo, eis que te faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Poxa vida,
Ele falou, olha, eu vi o seu coração, eu vi o teu pedido e não vai ter ninguém tão inteligente quanto você e nem depois de você vai ter alguém tão inteligente. Eu vou te dar um coração sábio e inteligente. Olha que Sábio legal, é né? inteligente. É legal como isso, neste momento da vida de Salomão, se mostrou algo importante. Sim. Mas a sabedoria e a inteligência, isso é um ponto que a gente vai tratar, a gente vai tratando. Mas a sabedoria e a inteligência nem sempre são... A mesma coisa, né? A sabedoria, a inteligência, aliás, a sabedoria é quando você aplica a sua inteligência. Mas nem sempre esses elementos são o fundamental para a sua caminhada cristã. Sim. É o que a história de Salomão ela vai nos ensinando no decorrer da aula. Exatamente. Mas vamos dar seguimento, né? Vamos dar seguimento. Tá, então eu vou ler aqui. Lemos o 1 Reis, entendemos que como a resposta de Salomão é surpreendente em relação ao seu pedido. Sim. Né? E aí, aqui fala a revista, você também precisa de um coração sábio para viver e agradar a Deus. Mas como podemos obtê-lo? Né? Salomão teve o grande momento, a grande oportunidade de Deus falar para ele, pede que eu te dou. Mas se você pedir a Deus hoje, se você buscar isso, como que funciona? Então nós vamos procurar entender isso, né? Como que nós conseguimos obter a sabedoria? Tá, tem Salmos 19, 7, né? Eu abri aqui. Eu vou abrir o outro texto. Já. Tá. Então, enquanto isso, eu vou lendo, tá? Tá bom. Salmos 19, versículo 7. Você vai anotar a resposta aí na sua revista, tá? Você vai anotar como você consegue adquirir sabedoria, baseado nesse texto aqui. Então, Salmo 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, com base nesse texto aqui, como é que você adquire sabedoria? O que você precisa fazer? O que você precisa conhecer? Dou a resposta? Quer dar a resposta ou quer deixar para o Zoom? Vamos deixar para o Zoom, né? Então, essa resposta fica para o Zoom. E o outro texto de Tiago 1,5 fala assim, esse é fácil, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe improperá, e lhe será concedida. Então, aqui você já consegue tirar a resposta, mas a gente vai ter, depois da nossa aula, já tem 2 semanas que a gente não tem feito um bate-papo pelo Zoom, nós vamos fazer o nosso habitual bate-papo pelo Zoom, e essas são 2 perguntinhas que você vai preencher na sua revista, com as perguntinhas de cima, para a gente poder bater um papo, né? Vamos lá. Salomão, ele tornou-se muito famoso por causa da sua sabedoria. Ele produziu 3.000 provérbios, 1.005 canções e foi admirado por todos os povos. Muitos reis, a Bíblia até fala da rainha Sabá, né? Que veio de lá de longe, veio de lá da Etiópia para conhecer quem era esse Salomão que todos falavam, né? Ele tornou-se conhecido por causa da sua sabedoria. E acho interessante, né? A sabedoria dele vinha de Deus. Então, quando ele mostrava a sua sabedoria, ele estava mostrando Deus para esses povos, né? A gente não pode falar de Salomão e não passar por aquela história que nós conhecemos, que fala da sua sabedoria. Né? Acho que é uma história comum a todos, a história das mães que brigavam pela maternidade de uma criança, e uma falava que o filho era dela, a outra falava que o filho era do outro, e Salomão pega a espada do centurião e fala, olha, corta a criança no meio e dá metade de uma criança para cada mãe. E a mãe verdadeira abre mão dessa criança. E ele, com isso, ele consegue interpretar o quê? Que só a mãe verdadeira seria capaz de abrir mão do seu filho para que ele permanecesse com vida. Né? E Salomão, provavelmente essa sabedoria de Salomão, isso é um caso que nós temos assim que nos chama muita atenção. Sim. Mas quantos outros casos durante o reinado de Salomão que nós não temos informação deve ter acontecido? Por isso que todo mundo se maravilhava do seu conhecimento, né? Da sua maneira de expressar a sua sabedoria. A gente, talvez, diante dessa situação, nunca ia saber como é que eu resolvi essa história, assim.
Eu falava 15 dias na casa de cada um. Manda um mês para lá, um mês para cá, sei lá. Mas assim, e Salomão tem uma atitude inesperada, né? Que deve ter chocado as duas mulheres, como assim? E diante disso a gente vê Deus agindo através da vida de Salomão, né? E além disso, ele foi usado por Deus para construir o templo e os muros em volta de Jerusalém. Davi que teve o sonho, né, de construir o templo, né? Ele construiu o seu palácio. Primeiro ele construiu o seu palácio, e aí ele estava lá um belo dia no seu palácio e olhou assim para a tenda lá onde ficava a Arca da Aliança, né? A tenda que era do Senhor. E ele falou: nossa, eu moro aqui nesse palácio, imagina, né? Eu tô aqui nessa casona, casa nova aqui. E Deus está ali, né? Aquela tenda, há quanto tempo, né? Aquela tenda que já devia estar desgastada. E aí ele teve essa atitude, né? Esse desejo de construir um templo para o Senhor. E aí não foi Davi que construiu, né? Deus falou: não vai ser você que vai construir, mas vai ser o seu descendente, vai ser o seu filho. E aí Salomão entrou no reinado já com essa missão, né? Esse projeto. Você vai construir um templo onde vai ser a habitação do Senhor, vai representar a presença do Senhor no meio do povo. Sem pressão, né? Sem pressão Sem nenhuma. responsabilidade. Ele já assumiu o papel de engenheiro logo que ele assumiu o reinado, né? E para algo inédito, né? Para algo inédito, exatamente. Era uma obra nova, era uma coisa que estava além do que eles estavam acostumados, né? Ia construir um templo. Sim. Gente, que responsabilidade. Ia construir um templo para Deus. Sim. Sem pressão, né? Sem pressão, Até, né, ele vai e pede a Irão, se eu não me engano, para eles irem cortando a madeira e tal, porque ele sabia que eles eram os melhores em fazer isso. Quando eu penso nisso, eu já falo assim: olha Deus usando a sabedoria de Salomão para construir o templo, né? Poxa, imagina você, da sua idade aí, você tem que construir um templo. E você não faz a mínima ideia disso. E Deus vai usando ele, né? Não, faz tal coisa. Deus vai colocando no coração dele mesmo sabedoria para construir esse templo, para seguir tudo que Davi... Porque Deus já tinha instruído para Davi como que ele queria. Sim. Não era de qualquer jeito, não ia ser qualquer templo que ele ia construir. Tinha que ser o templo à maneira que o Senhor desejasse, né? E aí Deus vai usando tal, e Salomão vai tomando todos os procedimentos, fazendo tudo o que ele precisa para a construção do templo, né? Isso é muito legal, né? É interessante que ele foi buscar o melhor. O melhor. O que ele não encontrou em Israel, ele foi buscar fora. Exatamente. Tinha que ser o melhor. Tinha que ser. Não foram poucos os feitos de Salomão. Sim. Não é à toa que ele foi um grande rei conhecido, né? Sucessor de Davi, o rei conhecido por sua sabedoria, levantou o templo, levantou os muros em volta de Jerusalém. Os muros em volta de uma cidade representam a sua soberania como cidade, né? Como nação. Ali, no caso de Jerusalém, como uma capital, né? Então, toda essa construção dos muros em volta representava: olha, existe uma cidade formada aqui, né? Na questão política, né? Então, posso dar continuidade aqui, Mari? Então, tudo isso mostra que Deus havia escolhido Salomão para dar continuidade à sua aliança. Nele vemos o cumprimento da promessa dada a Abraão, de que Deus faria seu nome grandioso. Está lá no Gênesis, nós lemos lá no começo da revista, né? Quando Deus fala que faria descendência de Abraão, umas estrelas do céu, né? Sim. Enfim, a descendência que seria grande, a descendência que faz parte da aliança, né? Mas, agora vem os poréns, né? Sábio, ponto 3 da revista. Você vai completar mais alguma coisa? Eu queria falar uma coisa. Então tá. Que templo de Salomão é só esse que está na Bíblia. Só isso. O templo de Salomão. Isso é importante a gente falar, né? Existem os templos modernos de Salomão hoje, né? Existe o templo moderno de Salomão hoje, mas o templo bíblico de Salomão, é o que está na Bíblia aqui, tá, Bíblia. Tá, gente? Ele foi destruído tudo e não existe mais. Tá? Esse é o templo de Salomão. O resto são só... como é que eu posso dizer?
São réplicas. São réplicas do templo, tá? É porque toda aula tem que lançar uma polêmicazinha, senão não tem graça. Aí isso aí fica para quarta-feira, sobre o templo do rei Salomão. Vocês perguntem pro pastor Nelson. Quarta-feira você fica online no culto de quarta-feira e pergunta pro pastor Nelson se tem templo de Salomão no Brasil. Brincadeira, gente. Vamos lá. Sábio, mas pecador. Apesar de sua sabedoria, Salomão não foi totalmente fiel a Deus. E aí aquilo que nós comentamos agora há pouco, nem sempre a sabedoria, o conhecimento te dá uma base suficiente para você ser fiel a Deus. A fidelidade a Deus nem sempre ela está ligada ao grau de conhecimento que você tem. Não significa que você conhece mais de Bíblia, de teologia, que você vai ser mais fiel do que aquele irmão mais humilde, que às vezes não conhece tanto, não tem tanto domínio. A fidelidade ela está ligada ao seu compromisso direto com Deus. Então o texto vai dizer assim: apesar de sua sabedoria, Salomão não foi totalmente fiel a Deus. Está lá em 1 Reis. Pode ler? Pode ler. Vamos começar com o título: A idolatria de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. E assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não preservou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Vai até onde? Até o 8. Até o 8. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. É triste, né? Famoso gente boa, mas vacila, né? Salomão era famoso gente boa, mas falta ser crente, né? Só falta ser crente. Mas... Não vamos falar isso. Não podemos falar isso, não pode falar isso. Mas você vê como que é. O homem mais sábio do mundo. E pecou de uma maneira tão... Aí a gente não pode... Eu não sei se a gente pode considerar que a sabedoria dele pode ter mexido com o seu coração. Talvez ele se achar ser o homem mais sábio e ser reconhecido pela sua sabedoria pode ter feito com que ele se desviasse por um caminho. Você virando a sua página, você vai ver tem um desenho de Salomão. Eu acho muito legal esse desenho. Mó bonitinho, vale a pena mostrar aqui na câmera aqui, ó. Tem um desenho aqui da revista e ele fala assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Foi o texto que a Mayla leu, né? Gente, 700 mulheres. É muita gente, né? Era muito amor para dar. Como que decora o nome? Gente, às vezes, eu falo por mim, eu sou falho com os irmãos da igreja que eu não lembro o nome. Às vezes, 700 mulheres, a pessoa confundiu o nome. Isso, gente mas do esquece céu. o nome troca o nome da sua esposa pra ver. Graças a Deus, Deus é misericordioso que a minha esposa tem um nome diferente, que não tem como esquecer. Se fosse Maria, eu tava ferrado. Eu ia confundir, mas o nome da minha esposa é inconfundível, graças a Deus. Se você não sabe o nome da minha esposa, foi hashtag eu não sei o nome da... Não, brincadeira, gente. Vai, Salomão... Ela vai aparecer nos comentários. Ela vai aparecer nos comentários para dizer alguma coisa. Vocês vão descobrir quem é. Bom, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Está lá em 1 Reis 11:1. Mas a lei proibia esse tipo de casamento. Está lá em Deuteronômio 7:3-4. Lá. Então, a gente vê na lei mosaica, não podia ter casamento com estrangeiras, né? É até interessante que eu fiz uma anotação aqui, eu fui fazer uma pesquisa sobre Salomão. E é interessante quando você joga no Google, quando você coloca assim, filhos de Salomão. Aí aparece um cara chamado assim, Meneleque I.
Isso deu uma treta. Aí você imagina, quem que é esse cara? Não tá na Bíblia e tá no Google. Aí eu fui estudar assim para ver o que é isso, né? Aí depois a gente vê como as nossas atitudes elas vão além do que a gente imagina, gente. É só um parênteses. Existe uma linha religiosa na Etiópia, que a Mayra sabe, já viu os vídeos lá do Você Sabia, Você Sabe, né? Tem uma linha religiosa na Etiópia que acredita que a rainha de Sabá voltou grávida para a Etiópia e lá ela teve um filho de Salomão. E toda uma linha religiosa nasceu disso na Etiópia e eles afirmam que até hoje a Arca da Aliança está lá na Etiópia, né? Mas assim, isso é só um parênteses. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, isso não é bíblico, isso é histórico, é outra religião, outra coisa. Mas para a gente ver como que às vezes algumas atitudes, por exemplo, a atitude de Salomão, que talvez foi na cabeça dele ou no momento uma atitude inocente, refletiu tão grande até os dias de hoje. Por mesmo exemplo, a gente pode dar o exemplo de Agar. Como a atitude de Abraão com Agar refletiu tão drasticamente durante a história de Israel. Alan, pensando, né? Salomão, ele casou com 700 mulheres, mas por que ele casou com tantas mulheres assim? A maioria dos casamentos de Salomão foram casamentos, como se pode dizer? Não, como se fosse uma coisa contratual, digamos assim. Ele casou com a filha de Faraó para manter a paz ali entre o reino, para conseguir vantagens territoriais e tal. E todos esses casamentos foram estratégicos. E aí eu fico pensando assim, ele não precisava fazer isso, porque quem ia dar prosperidade para o reinado dele era o Senhor. E ele já tinha prometido isso. Deus já tinha prometido. Ele não precisava fazer isso. E lá no começo, o texto que a gente leu no começo, na oração de Salomão, ele sabe muito bem, ele está muito ciente disso, porque ele fala que enquanto o povo obedecer a Deus, enquanto o povo ser fiel ao Senhor, Deus o abençoaria. E aí ele faz totalmente ao contrário, ele casa com um monte de mulher, de vários outros povos, que Deus falou que não era para fazer, ele casa com elas, e elas, na sua velhice, e eu acho interessante isso, né? Porque a gente pensa assim, a pessoa é mais velha, ela é mais experiente e tal. Não, na velhice dele, né, elas perverteram o coração de Salomão, né? E aí ele praticou idolatria. Para você ver como o temor a Deus, às vezes a gente bate na tecla assim pro jovem, pega no pé do jovem, mas é para qualquer idade. A gente pode se desviar em qualquer idade. Sim. O temor a Deus ele é no começo ou fim da vida. Não é algo que, né? Ele perdeu isso a ponto de levantar um santuário na frente de Jerusalém. É uma afronta, né? Era o templo do Senhor, era a presença do Senhor no meio do seu povo. E ele vai e faz um santuário para um Deus falso na frente. E às vezes a motivação do coração dele era agradar as suas esposas. Então fala, mas eu imagino lá aquela noite, sábado à noite, uma pizza na casa de Salomão. E aí as esposas falaram, não, mas você construiu um templo para o seu Deus ali, e a gente não tem templo para o nosso Deus, faz um templo para o nosso Deus. E o pessoal falando na cabeça dele, e ele vai lá, vou fazer então de frente para o templo do Senhor. E como isso é complicado, né? Porque uma coisa que é clara dentro da história do Antigo Testamento é como Deus ele é exclusivo, ele é exclusivista. A adoração é só para Ele. Deus não divide a sua glória. É uma coisa que eu sempre falo nas aulas. Você pega todos os povos do Antigo Testamento, eles tinham 1 milhão de deuses, mas o povo de Israel era o único que tinha um Deus. Ele ia contra toda a cultura daquela época. Era algo que não se imaginava naquela época, ter um único Deus que fazia tudo. Alan, mas assim, não vão passar pano para Salomão, não. Não pode passar pano, não. Lê aqui no versículo 1 Reis 11:5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Ele seguiu. Ele seguiu, né? Ele adorou, ele acreditou. Ele pôs o coração dele como confiança nesses deuses. Então... E as suas mulheres perverteram o seu coração a seguir outros deuses. A seguir outros deuses. Ele seguiu. Então não dá pra falar, ele fez pra mulher não ficar buzinando na cabeça dele. No final, ele bateu o martelo. Ele concordou. Ele seguiu.
É verdade, não tem muito o que dizer, não. Não põe a culpa nas mulheres. Eu não digo por a culpa das Não, mulheres. tô brincando. Eu digo assim que às vezes são as influências ao nosso redor que elas acabam moldando o nosso meio, o nosso jeito de pensar. O nosso comportamento e o nosso coração. Exato. Nosso coração. É como diz, né, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, é aquilo, se a gente está inserido num meio, às vezes a gente está estudando a palavra aqui, EBD, sexta-noite, estamos aqui lendo a palavra, fazendo uma discussão legal, mas aí durante a sua semana você está no seu grupo de WhatsApp com um monte de colega que só fala besteira, só fala besteira, só fala besteira. Rapidamente, não demora muito, o seu coração se inclina. Por isso que Salmos 1, quando a gente vai, o livro de Salmos ele começa, quando a gente abre o livro de Salmos ele fala: não andei pelo conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Quer dizer, as pessoas que estão ao nosso redor acabam nos influenciando de maneira negativa. Exatamente. Mas é isso aí. Vamos seguir? Vamos seguir para a gente poder terminar, que a gente já está passando do tempo. Vamos lá. Suas mulheres perverteram o coração, a gente já leu isso aqui, né? Suas mulheres perverteram o coração, tal. E ele construiu um santuário para os ídolos pagãos. Tá. E tudo isso aconteceu porque Salomão, no seu coração, não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus. Eu acho que esse versículo é muito pesado, né? Deus, ele sabe do seu coração. E ele sabe se o seu coração é todo fiel a ele, né? E Deus sabia que o coração de Salomão já não era mais de todo fiel para com o Senhor. É engraçado, o conselho do pai dele foi o quê? Ser corajoso, tem ali coragem, responsabilidade para ser fiel. Sim. E ele pode ter sido tudo isso, menos fiel. Pode ser corajoso. Aí me faz pensar o seguinte: será que eu posso ter um coração idólatra? Será que a gente, será que você parou para pensar se você pode ser idólatra? Porque a gente, tá bom, eu não adoro lá um Deus feito de madeira, eu não estou adorando um Deus feito de barro, mas será que eu tenho um coração idólatra? É verdade. Pra gente pensar, né? Às vezes a idolatria, ela é mais sutil do que nós imaginamos, Exatamente. né? E ela também é velada. Ela é sutil e velada. Às vezes, os temas que eu gosto de discutir na internet, ou às vezes os programas que eu gosto de assistir, ou a importância que eu dou a mais para algumas coisas, é uma idolatria. Eu vi, mais uma vez, eu vou fazer um parênteses, porque foi muito legal. Eu vi o estudo do Ageu Magalhães e ele fala assim, como que eu faço para saber se eu sou um idólatra? Se eu estou idolatrando alguma coisa no meu coração. Um sinal para você. Se quando você tem um problema, você tem um dia difícil, alguma coisa triste aconteceu, para quem é a primeira pessoa que você corre? Eu estou num dia difícil, que eu estou chateado, eu vou jogar videogame. Cara, provavelmente o teu videogame é o teu ídolo. Eu como, eu fico nervoso, eu gosto de comer. Provavelmente a comida é o teu ídolo. Provavelmente algum tipo de lazer. Então, fique atento, né? Use isso como um sinal. Vai investiga o teu coração. Pede para Deus sondar o teu coração e mostrar para você se você não está colocando a tua confiança em outras coisas. Se você não está depositando... quem está te dando conforto não é o Senhor, o Espírito Santo, mas outras coisas, né? Lazer, um filme, uma atividade que você gosta de fazer. Tudo isso, lógico, né? Independente, dentro disso que a Mayla falou, um lazer e um filme são coisas boas. Sim, às vezes você pode estar num dia assim, você vai ter um lazer, mas é o que a Mayla falou, é muito importante, porque se isso sempre é a saída da sua vida, de você falar, eu tenho que chegar em casa urgente para o Netflix ali porque eu não estou aguentando, tenho que chegar urgente em casa e para o YouTube ou qualquer outra coisa. Eu estou muito triste, eu preciso comprar alguma coisa. Tomar um pote de sorvete porque eu estou triste, um negócio assim desse tipo. E sempre é a sua válvula de escape. E nesses momentos a gente não tem a força para orar. Vigia. Vigia, porque fica alerta, porque é algo que tem que despertar a nossa atenção. Sim. Se no momento de crise, uma comida, uma bebida, um entretenimento acalma mais o seu coração do que pôr o seu joelhinho no chão e orar, ou se você corre primeiro para isso antes de orar. Também.
São as importâncias, é onde a gente coloca onde a gente coloca na nossa vida o grau de importância, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado. Seguindo. Pit stop já ou já passamos por aqui? Não, tem aqui o finalzinho. Ah, não, tem o finalzinho, então vamos lá. Deus apareceu a Salomão uma terceira vez. Na sua ira, ele o informou que, como um Deus fiel ao seu pacto, executaria a maldição da aliança sobre a casa davídica. Está lá em 1 Reis 11, de 9 a 13. Foi o fim da era de ouro da monarquia de Israel. E nós podemos dizer com certeza, era de ouro, porque acabou. Depois dali, aí acabou, aí foi ladeira abaixo, né? O ápice do reino de Israel foi ali, né? E depois você tem até a divisão dos reinos, tal, tudo isso. Que foi consequência do pecado de Salomão. Os cativeiros, rei bom, rei mau, rei bom, rei mau. É interessante que agora daqui para frente a gente vai começar a estudar assim: foi rei bom, foi rei mau, foi rei bom, foi rei mau. Rei mau, rei mau, bom, 3 anos. Foi bom 3 anos, depois ele foi mal. 50 anos, não, brincadeira. Mas a gente vai estudar um pouco sobre isso mais à frente e a gente percebe como foi o final de uma dinastia. Agora é legal a gente pensar por que não deu certo. Por quê? Saul foi rei, foi o primeiro rei de Israel, não deu certo. Davi foi o homem segundo ao coração de Deus, cheio de falhas, deu certo, mas com várias ressalvas. Salomão, a gente tinha o homem segundo o coração de Deus e tinha um homem mais sábio. Salomão, por sua vez, o homem mais sábio de todos, e no final ele se corrompeu. Por que será? O Antigo Testamento ele vai deixar claro para a gente que o reinado, o plano de Deus em relação a um reino para nós, era algo que tinha que ser feito não por homens, mas por Deus. Por isso que Deus é fiel à sua aliança. Tudo isso acaba apontando para Cristo. Ele é o rei definitivo, o rei que não tem falhas, o rei que reina com sabedoria, com justiça, com equidade. Ele é um rei soberano, é um rei que está acima de todos os reis. Em Cristo, nós olhamos para Cristo e não encontramos falha alguma. Não há traços do pecado humano em Cristo, não existe. Então é muito interessante que mostra para a gente que, por mais que viessem dinastias, pós-dinastias, reis, pós-reis, nenhum deles conseguiria chegar aonde Cristo chegou, ao reinado de Cristo. Isso só aponta a necessidade de sermos governados por Cristo. O governo de Cristo em nossas vidas é muito importante. Exatamente. Bom, por isso nós vamos para o nosso pit stop. Você lê aí, Maila? Para a gente pensar, né? Você tem avaliado a sua confiança no Deus da aliança? Já parou para pensar se você realmente confia no Senhor? E quanto você confia no Senhor? Você pode afirmar que está prevenido quanto ao perigo da idolatria? Será que você está prevenido contra a idolatria? O que conspira contra a sua fé em seu dia a dia? O que são as coisas que atrapalham a sua fé no seu dia a dia? O que te puxa para o outro lado, né? Para o lado negro da força. Lembre-se, o seu coração tem de ser todo fiel para com o Senhor. São perguntinhas que não adianta a gente pôr uma resposta. Isso é pessoal. Não tem como a gente afirmar, né? Nós temos que avaliar. Não tem como eu falar por você, você falar por mim, né? Por exemplo, o que conspira contra a sua fé no seu dia a dia? É o seu dia a dia, você que sabe, é você com Deus. Só que avalie. Isso é importante, né? Acho que o resumo da aula chega nisso, é avaliar como está a nossa conduta hoje. E é uma avaliação diária, porque as coisas mudam, né? A gente vai crescendo, a gente vai se interessando por outras coisas, e o que atrapalhava a sua fé antigamente, hoje talvez já não seja um problema, mas coisas novas estão chegando e como isso tem influenciado a sua vida, né? Exatamente. É legal, né? A gente já leu, né? Lembre-se, o seu coração tem que ser de todo fiel para com o Senhor. Foi talvez uma das poucas falhas que nós encontramos em Salomão. Né? A chegada. Ainda que não em seu sentido final, Salomão viu o cumprimento de todas as promessas divinas a Abraão.
ao servir como mediador e reinando sobre Israel. Nos termos da aliança de Deus, além do mais, tipificou o reino de Cristo em sua justiça e sabedoria. Porém, viu também a fidelidade do Senhor ao pacto expressa negativamente, através do anúncio dos efeitos da sua idolatria. É o que nós falamos, né? Ele chegou próximo ali, né? Exemplificou como seria um reino perfeito, o reino de Cristo. Tranquilo, sem guerras. Né? Nós vemos o que marca muito o reinado de Davi, são as guerras, são as batalhas, os confrontos. Nós percebemos que Salomão, o reino dele foi diferente, não tinha tantas guerras, talvez tinha mais conversa, mais diplomacia, né? Nós vimos a parte boa de tudo isso, mas nós vimos também como Deus ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel à aliança dele, né? Ao pacto dele. Nós já falamos do pacto que foi feito na criação do mundo, né? O pacto em Abraão da aliança, da salvação, né? Da restauração do Éden. Nós falamos na primeira aula sobre isso. O homem busca muito essa questão de retornar ao Éden, a restauração do Éden, que é o paraíso mesmo, que é o local perfeito onde ele é reinado por Cristo, né? E nós vemos que Deus é fiel a isso, Ele é fiel à aliança dEle, é fiel ao pacto dEle. Então Deus não, em momento nenhum, Ele foi, como é que eu posso dizer, teve pena ali de Salomão pelos seus erros. Não, Ele como um justo juiz, Ele executou a sua lei. Ele deu as regras. Ele deu as regras. Se obedecesse, seria abençoado, mas se desobedecesse, sofreria as consequências. É que nem pai e mãe. Deus é justo. Deus é justo, é que nem pai e mãe. Pai e mãe fala assim, olha, se tu fizer bem, se tu não fizer, e acabou. Não adianta você não fazer alguma coisa que o pai mandou, e aí depois você quer ser premiado. Premiado não, né? Mas você quer ser ali, abençoado ali, com um acordo. Não tem, né? Aí mais para frente nós vamos um pouquinho a misericórdia de Deus em Cristo, né? Sim. Que ele executa a sua justiça de fato e com misericórdia nos salva em Cristo, né? Vamos lá. Bom, superação. Que tal você pensar um pouco mais sobre a glória de Deus nos próximos 5 dias? Tem um link que você vai ter 5 devocionais sobre o tema da glória de Deus. Eu vou mandar no grupo dos pais, tá? Vou passar para o Alan também para a gente mandar no grupo dos adolescentes. Mas assistam essas devocionais. Caso a gente não consiga mandar, até algum dia que a gente não conseguir, tem o link aqui, você vai lá e acessa. Depois a gente vai fazer umas perguntinhas aí, preparar alguma coisinha. Mas para vocês pensarem, são 5 devocionais super curtinhas do John Piper, que fala sobre a glória de Deus. E no final tem aqui para você, né? Ele fala assim: você é idólatra e nem sabia. Assista o vídeo do reverendo Ageu Magalhães sobre a idolatria moderna. Procure no YouTube ou acesse e aí tem o link, né? Então, assim, são conteúdos, são materiais para que durante a semana você possa, até a próxima aula, você possa explanar mais um pouco o assunto. É legal você interagir mais com o assunto, entender mais o assunto e a necessidade disso para a sua vida. Então não deixa passar em branco não, que esse conteúdo ele não acabe no final deste vídeo, mas que esse conteúdo possa ser prorrogado aí pelo resto da sua semana. É isso aí. É isso aí, né? Isso é tudo, pessoal. Então tá bom, é isso aí, meus queridos. Após o nosso vídeo, tem live no Zoom, tá bom? Nós vamos bater um papo, matar a saudade. Tem alguns dias já que não nos vemos. Não vá para o Zoom sem ter assistido a aula, porque nós vamos perguntar. Exatamente, terão perguntas da aula. Assista a aula, presta muita atenção, porque você tem aí, entre a aula e o Zoom, uns 10 minutos para voltar e tirar alguma dúvida no vídeo. Sim. Porque a gente vai fazer algumas perguntas, tá bom? E bater um papo, se ver, porque é sempre bom a gente continuar com esse interagir juntos, caminhar juntos, né? É isso. Nós vamos orar para encerrar nossa aula. Antes de encerrar o vídeo, eu vou convidar o Wesley. Wesley, não quer orar? Vem cá orar, Wesley. Vem cá orar. Wesley. Vem cá orar. Vem, tem que tirar a máscara para orar. O Wesley está aqui hoje de visita aqui. Samuel mandou a gente chamar ele. Presbítero Samuel, se você estiver assistindo ao convite ao Wesley foi feito. Dá para ver o Wesley daí? Ou... Tá, dá para ver, Ricardo. O Wesley vai orar e vai agradecer por essa aula. Está orando então.
Senhor Deus, nesse momento colocando diante da presença, para te agradecer por mais essa aula que podemos ter aqui. Essa aula tem sido abençoadora nas nossas vidas, Senhor, tem trazido aprendizado cada vez mais da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos, dia a dia, Senhor, vivenciar os Teus ensinamentos, Senhor, não apenas escutar, aprender, mas também, Senhor, praticá-las a cada dia, Senhor, vivenciá-las diariamente. Que não saiamos diferente daqui, Senhor, desta aula. Que nós possamos estar, Senhor, sempre agindo de acordo com a Tua Palavra, Senhor, fazendo aquilo que Tu desejas que nós façamos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter a Ti como principal nas nossas vidas. Por favor, esteja também abençoando agora a aula do Zoom, Senhor. Que também possa ser momentos ali gratificantes para nós, Senhor, de comunhão. Que nós possamos estar também, Senhor, aprendendo sempre uns com os outros. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe sua vida. Obrigado, Wesley. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau.